Polícia Federal Brasileira e Serviço Secreto norte-americano descobrem esquema milionário de fraude na compra de criptomoedas. Número de brasileiros deportados dos Estados Unidos bateu recorde nos últimos 4 anos. Foram quase 9 mil pessoas. Consulado-Geral do Brasil em Miami vai oferecer palestra gratuita sobre como entrar e conseguir bolsa nas universidades daqui do país. Astrude Gilberto, ícone da bossa nova que eternizou Garota de Ipanema, morre aos 83 anos em casa na Filadélfia. E você vai conhecer o trabalho do pesquisador, professor e coreógrafo brasileiro que chega aos Estados Unidos para ensinar mais sobre o samba. O samba não é mais do Brasil somente, é do mundo. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um esquema internacional de fraude milionária de criptomoedas envolvendo brasileiros foi desmascarado hoje em uma ação da Polícia Federal do Brasil com o Serviço Secreto norte-americano. O valor do golpe chega a 19 milhões de reais. A operação resultou em 26 mandados de busca e apreensão em 5 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Os golpes eram cometidos no Brasil e no exterior. Os bandidos compravam criptomoedas com cartões de crédito fraudados na maior plataforma mundial de negociação chamada Binance. Os ativos eram transferidos diversas vezes pela internet para diferentes usuários, dificultando assim o rastreamento. A Polícia Federal Brasileira, em parceria com o Serviço Secreto americano, descobriu o esquema de fraude milionária internacional. A operação, chamada CryptoCard, resultou em 26 mandados de busca e apreensão no Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e São Paulo. Os suspeitos serão indiciados pelos crimes de furto qualificado, fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa. Podem pegar penas de até 26 anos de prisão. Nesse caso específico aqui, pessoas tentando lavar o dinheiro, né? Tentando encontrar uma forma de como que a gente triangula esse dinheiro para a gente ter acesso a ele sem ser pego pela polícia, né? É isso, né? Então, eles estão tentando utilizar, digamos assim, um mercado que ainda não é regularizado, não está ainda um fecho regulatório tão claro, ainda não tem um processo de Know Your Client, AML, tão bem definido para fazer isso, tá? O ambiente cripto ele ainda permite esse tipo de ação, embora esteja ficando cada vez mais difícil isso ser feito, e hoje a polícia, principalmente a FBI e outras agências internacionais, eles têm muitas ferramentas para conseguir identificar todas as transações que o indivíduo já fez, como chegar até ele, como transacionar isso eventualmente com e-mail, porque a gente deixa rastros digitais o tempo todo, tá? Nos últimos 4 anos, o número de brasileiros deportados aqui dos Estados Unidos bateu recorde. Foram quase 9 mil pessoas. E olha, o Departamento de Imigração dos Estados Unidos informou que 90% dos deportados são homens, como nos mostra agora a Eloá Orazen. Desde 2019 até maio deste ano, um total de 94 aviões pousaram em Belo Horizonte com 8.969 brasileiros deportados dos Estados Unidos. Esse número vem aumentando progressivamente. Em 2019, um único voo levou 50 deportados. No ano seguinte, 20 voos despacharam mais de 1.000 brasileiros. Já em 2021, registramos 24 voos com 2.150 deportados. No ano de 2022, foram 42 voos deportando mais de 4.500 brasileiros. E nos primeiros 5 meses deste ano, foram 6 voos levando quase 600 pessoas. A maioria, segundo a Polícia Federal, apreendida tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira sul. 90% dos brasileiros presos são homens entre 20 e 40 anos. O restante são famílias com mulheres e crianças. O número de deportados aumentou principalmente depois de 2019, quando uma portaria brasileira facilitou o processo de expulsão dos brasileiros. Eles podem ser enviados de volta mesmo sem um passaporte válido. Basta apenas possuir um documento brasileiro ou um atestado de nacionalidade. Com o número recorde de deportações, é importante lembrar das consequências que uma pessoa que foi deportada enfrenta. Primeiramente, ela enfrenta uma pena onde ela não pode retornar para os Estados Unidos,
por um período de 5, 10 ou 20 anos, dependendo das circunstâncias particulares da pessoa. Geralmente, as deportações carregam uma pena de 10 anos. A segunda questão é que se torna realmente mais difícil após uma deportação e após a pena ser cumprida, a obtenção de um visto de turista para o retorno para os Estados Unidos. E se o imigrante decide retornar, por terra, geralmente pela fronteira, ele pode ter uma pena criminal, ou seja, também enfrentar um processo criminal e talvez ter que servir alguns meses numa cadeia americana antes de ser deportado. Então é bem importante também lembrar que essa consequência pode acontecer. Um segundo avião particular carregado de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos pela fronteira com o Texas foi despachado para o estado da Califórnia. Na aeronave que pousou no aeroporto executivo de Sacramento, estavam pelo menos 20 indocumentados. Segundo a procuradora-geral do estado, há indícios de que o voo tenha sido fretado a mando do governador da Flórida, assim como o anterior. O despacho de imigrantes teria sido pago por um grupo floridiano sem fins lucrativos. Agora a Califórnia investiga se os imigrantes teriam sido enganados ou recebido falsas promessas sobre a viagem. Diante de mais esse problema imigratório norte-americano, hoje o Subcomitê de Segurança Nacional, Fronteiras e Relações Externas realizou uma reunião. O grupo discutiu alternativas para lidar com essa crise, mas não revelou qualquer nova iniciativa para solucionar esses problemas. E olha, depois do intervalo, o mundo se despede aí da cantora brasileira Astrude Gilberto, que deu voz à música Garota de Ipanema, eternizando a canção. E tem os detalhes de uma palestra gratuita oferecida pelo Consulado do Brasil em Miami sobre admissão em universidades aqui dos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Nessa terça-feira, o mundo acordou com a notícia de que a cantora brasileira que deu fama internacional à canção Garota de Ipanema morreu aos 83 anos. Astrude Gilberto morava na Filadélfia, aqui nos Estados Unidos, e morreu em casa, em decorrência de um mal-estar. O anúncio foi feito pela família, que disse que o corpo será cremado aqui no país. Astrude Gilberto é um ícone da bossa nova. Foi através da voz dessa baiana que, na versão em inglês, Garota de Ipanema ganhou fama internacional, tornando o movimento musical brasileiro conhecido no mundo todo. Astrude tinha 22 anos quando eternizou a mais famosa das músicas brasileiras e a segunda canção mais tocada em todo o mundo. She just doesn't see. Astrude se casou com o cantor e compositor João Gilberto, falecido em 2019, com quem teve um filho, e virou a intérprete oficial da bossa nova para o mundo. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from a guitar. Em 65, conquistou o Grammy de álbum do ano e gravação do ano. Pouco depois, se separou de João Gilberto e veio morar nos Estados Unidos, onde seguiu com uma carreira de sucesso, influenciando as novas gerações da música. Como a atual sensação Billie Eilish, que apontou Astrude como uma das suas principais influências, e até lançou uma música chamada Bossa Nova. Astrude lançou 18 álbuns com canções em 6 idiomas. Ela deixa 2 filhos e 2 netas. Foi uma delas, a Sofia, que anunciou a morte nas redes sociais. Com exclusividade, ela falou sobre a avó para o Américas no Ar. Minha avó Astrude Gilberto foi a artista que levou a bossa nova para o mundo e eu amo muito ela. Vamos celebrar a Astrude Gilberto.
Linda homenagem da Sofia. Bom, agora uma notícia para a nossa comunidade que vive no sul da Flórida. No dia 13 de junho, o Consulado-Geral do Brasil em Miami vai dar uma palestra para esclarecer dúvidas sobre o sistema educacional norte-americano. Eles vão explicar o que é preciso fazer para conseguir entrar nas melhores universidades aqui do país, os segredos para conquistar uma bolsa de estudo e todos os detalhes do processo de aplicação e muito mais. A palestra é gratuita e será conduzida por especialistas do setor. Eles vão responder a todas as dúvidas dos interessados. A ideia é que as famílias da comunidade aprendam todo o processo para que não percam chances por falta de conhecimento. Então, anota aí na agenda, dia 13 de junho, na próxima terça, às 10 da manhã, na sede do Consulado-Geral do Brasil, em Miami. E no ano passado, mais de 5.000 carteiros foram mordidos por cachorros nada amigáveis aqui nos Estados Unidos. Já em Minneapolis, um par de peludos mostrou que quando a amizade é verdadeira, nada pode separá-los. Agora é hora do nosso giro de notícias com flagrantes animais. Os funcionários deste abrigo de animais ficaram impressionados quando chegaram um dia e descobriram que um dos seus residentes tinha um companheiro de quarto. Eles separaram os dois animais, mas a cena voltou a se repetir. Foi quando a câmera de segurança revelou o mistério. A pitbull marrom, Brenda, escalou a parede para ficar perto da sua amiga Linda. Desde o dia em que elas se conheceram, elas são inseparáveis e nem um muro é capaz de deter essa amizade verdadeira. O abrigo de Minneapolis agora está pedindo para adotar as duas juntas. A Califórnia lidera o ranking dos estados norte-americanos com cachorros que não gostam de carteiros. No ano passado, foram registradas 675 mordidas nesses profissionais. O Texas aparece em segundo lugar, com 404 ataques agressivos. Segundo a USPS, em 2022, 5.000 funcionários foram alvo dos dentes caninos de donos que garantem que os animais são bonzinhos. O Serviço Postal norte-americano pediu a ajuda e compreensão dos moradores. Uma família de raposas foi flagrada na Pensilvânia roubando sapatos. É que enquanto o papai e a mamãe iam caçar, os filhotes aprontavam. Os pais peludos resolveram reunir as provas do crime e deixar tudo em um único lugar, no quintal de uma casa. O morador postou os vídeos na internet para ajudar os donos a recuperarem seus pertences. Quanto aos criminosos de plantão, foram considerados fofos demais. Os moradores resolveram não prestar queixa. Depois do intervalo, especialistas alertam para um tsunami de doentes idosos com câncer no mundo. E tem reportagem sobre a polêmica nova lei da Flórida que dá aos pais mais poderes e direitos sobre as escolas do estado. Com o envelhecimento da população mundial, os serviços de saúde do planeta todo acenderam um alerta importante. Nas próximas 2 décadas, os hospitais e clínicas devem ser inundados por idosos com câncer. O mundo tem hoje pouco mais de 1 bilhão de idosos. Até metade do século, as Nações Unidas estimam que o número de pessoas com mais de 65 anos vai triplicar, superando e muito o número de crianças com menos de 5 anos de idade. O problema é que o mundo e os sistemas de saúde dos países não estão preparados para essa geração prateada. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica pediu uma ação urgente para aumentar a força de trabalho médica global. Nos Estados Unidos, o Instituto de Câncer projeta que até 2040, quase 3/4 das pessoas com câncer terão mais de 65 anos, o que corresponderá a 73% do grupo de idosos. Os oncologistas estão chamando esse fenômeno de tsunami grisalho para descrever esse envelhecimento populacional e os impactos que isso pode provocar no setor econômico e na saúde mundial, que já estão sobrecarregados. Se nada for feito, os cientistas alertam que a escassez global de especialistas hoje deve desencadear uma profunda crise no sistema de saúde no futuro. Mas é certo que esse é um problema real, que o sistema de saúde do mundo tem que enfrentar, e o SUS também, né, que é no Brasil suplementar e o SUS especificamente, certamente terão que enfrentar. O estilo de vida, né, saudável, ele
ajuda a prevenir alguns tipos de câncer. Então, a gente, controlando esses diversos fatores de risco, a gente pode também influenciar nesse impacto que vai ter, inexoravelmente vai ter no sistema de saúde, mas a gente pode reduzir essa carga de doença, essa incidência de câncer na população em geral e no idoso, porque esses fatores de risco eles são cumulativos ao longo da vida, né? Então, vai incidindo ali, né, e vários deles, inclusive, para doenças cardiovasculares também, que é outra causa de mortalidade importante. Então, a gente está prevenindo o aparecimento dessas doenças, controlando esses fatores de risco, né? E olha só que grave, gente, os hospitais nos Estados Unidos estão lidando com falta de medicamentos para tratamento do câncer. Dados recentes mostram que cerca de 2 dúzias de medicamentos de quimioterapia estão em escassez. Ao se pronunciar sobre o assunto, a FDA, que regula remédios aqui no país, disse que está trabalhando com um fabricante chinês para solucionar esse problema. E que enquanto o país importa remédios Cisplatin da China, uma empresa farmacêutica canadense vai distribuir o medicamento temporariamente. O Cisplatin é um medicamento injetável que trata o câncer em testículos, bexiga, cervical, ovário, pulmão, gástrico, mama, cabeça e pescoço. Agora, mudando de assunto, a gente fala sobre um pacote polêmico de leis aprovado no estado da Flórida para dar mais direitos aos pais sobre decisões das escolas e controle sobre o que acontece nelas. A proposta vem recebendo críticas de pais e formadores de opinião que apontam que essa lei está sendo usada como trampolim político para as eleições presidenciais de 2024. Parents' Bill of Rights dá o direito aos pais de alunos de tomar decisões sobre qualquer assunto relacionado à educação dos filhos dentro das escolas públicas da Flórida. Entre as novas regras está a de que as instituições de ensino do estado entreguem aos pais uma lista dos livros disponíveis na biblioteca escolar. Além disso, todas as escolas do ensino fundamental e médio que recebem financiamento federal deverão obter permissão dos pais antes que se possa mudar os marcadores de gênero, pronomes ou nome preferido de uma criança menor em qualquer formulário. Também caberia aos pais a decisão de permitir que qualquer criança mude de acomodações, como banheiros e vestiários, com base no seu gênero de identificação. Segundo a nova lei, as escolas também terão obrigação de reportar a todos os pais qualquer ato de violência ocorrido dentro das escolas. No próximo bloco, a gente mostra uma imagem impressionante que viralizou. Um bebê de apenas 3 dias levantando a cabeça como se fosse engatinhar. E atenção, brasileiro especialista e pesquisador de samba vai aterrissar aqui nos Estados Unidos para dar aula de cultura e dança. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E uma bebê recém-nascida aqui nos Estados Unidos ganhou fama na internet. É que com apenas 3 dias de vida, ela fez algo que só bebês com 2 ou 5 meses de idade conseguem. O vídeo da bebê prodígio já tem mais de 50 milhões de curtidas. Todo mundo ficou bobo ao ver a capacidade motora da Naila. 3 dias depois de nascer, ainda na maternidade, ela levantou a cabeça como se fosse engatinhar, mostrando que tem músculos fortes demais para a idade dela. Nem a mãe que fez essa gravação acreditou no que viu. Hoje, a criança está com 8 semanas de vida. E na internet, gente, a família segue mostrando as ações dessa pequena sapeca que já até tenta ficar em pé. E falando em bebês, vem aí uma história de amor de uma enfermeira de maternidade pela profissão. Ela vive no Arizona e ainda hoje, aos 90 anos de idade, segue trabalhando em um hospital. Para Ellie, nunca é apenas mais um dia de trabalho. Good morning. Aos 90 anos, ela mostra que ainda tem pique para encarar plantões hospitalares. Busy today? That's okay. Remember, if we get handed lemons, we make lemonade. Ela diz que sempre foi destinada à profissão e conta que quando criança construiu uma tala com pedaços de madeira para seu cachorro que fraturou uma das patas. And my mother said, "You did a good job, Ellie." And I said, "Mom, I think I want to be a nurse." E essa jornada como enfermeira começou há 65 anos.
Ellie se tornou especialista em partos e ama orientar novos pais nessa linda jornada. He's beautiful. Ela diz ser cada vez mais apaixonada pelo trabalho. Por isso, mesmo quase uma centenária, ela não larga o hospital. They say that if you love what you do, you never work a day in your life, and that's exactly how I feel. Para os pacientes, sua gentileza, compaixão e bom humor são contagiosos. Ela torna tudo mais divertido e alegre, e isso alivia todo o estresse, diz essa nova mamãe. All the new stuff we're learning right now. Just hearing her talk and have all that experience in the room, it makes me feel a lot more comfortable. Com tantos anos de sabedoria acumulada, hoje Ellie ajuda a formar próximas gerações de enfermeiras no hospital onde trabalha. E nem pensa em aposentadoria. Retirement's not in my vocabulary. Hora da meteorologia. Vamos junto no nosso telão dar uma olhada na previsão do tempo para amanhã em todo o país? Olha só, Boston vai chover, gente. Mínima de 50. O sol aparece entre nuvens na região de Washington e também em Charlotte, com máxima de 83. O tempo encoberto continua em Atlanta e na Flórida, em Jacksonville e Miami. A previsão é de trovoadas. Em Tampa, sol entre nuvens. No Texas, em Houston, vai ter bastante tempestade prevista para amanhã, mas vai fazer calor, gente. Máxima de 91. Em San Antônio, essa tempestade segue, mínima de 70, máxima de 88. Já em El Paso, o tempo está encoberto, mas vai fazer bastante calor, máxima de 93 graus. Albuquerque, tempestade, chuva forte aí. Nem Fênix, olha só, temperatura bem alta, muito calor, máxima de 95. Já na costa da Califórnia, Los Angeles, sol entre nuvens, mínima de 57, máxima de 71. São Francisco, a mesma coisa, sol entre nuvens, mínima de 57. Las Vegas, aquele sol forte brilhando o dia inteiro, máxima de 85 graus. E olha, um pesquisador, professor e coreógrafo brasileiro veio aqui para os Estados Unidos para ensinar a cultura e a história e os passos do samba. A gente está falando do Pablo Guerreiro, que viaja divulgando e levando o nosso gingado para o mundo. A Giovanna Locatelli acompanhou uma das aulas. Vamos ver agora na reportagem. O samba. Leveza, força, beleza. E foi o samba que o pesquisador e especialista Pablo Guerreiro trouxe na bagagem do Brasil aqui para os Estados Unidos. O ó é quando você alonga o movimento. Foram 3 dias de intercâmbio sobre a cultura brasileira e a arte do samba. Neste encontro, Pablo Guerreiro organizou 3 dias de muita troca e aprendizado. Inês é americana e já desfila no Carnaval do Rio de Janeiro. De olhos atentos, ela não perde nenhum detalhe. Desejo de crescer dentro da cultura do samba, né? Tentar aprimorar meu samba, conhecer mais a cultura, compartilhar. E também uma questão pessoal de identidade, que eu me identifico muito com o ritmo, com a história. Para Randy, foi uma grande oportunidade de aprender ainda mais sobre o samba, arte que ela tanto ama. Samba não é só coreografia, passos, tem uma cultura, uma história também, e para nós está muito importante de aprender isso. Rachel também já desfilou no Carnaval brasileiro e fala da importância do samba para a cultura mundial. Não foi criada no Brasil, mas eu gosto muito da cultura, da música e toda a história que vem com essa dança e com esse ritmo. O samba não é mais do Brasil somente, é do mundo. E todo esse conhecimento vai muito além do que os passos de dança. Para Pablo, o samba é uma forte representação da cultura e da história brasileiras. O samba ele vem também como uma filosofia de vida, né? Até porque, por mais que a gente cultue o samba na festa, não é? Ele traz muitos benefícios para o corpo, né? Para além de nos ensinar a ter uma expressividade própria, não é? Por ser uma atividade física, o samba é uma dança funcional como qualquer outra, não é? Mas é uma funcionalidade que foi criada na rua, foi criada nas casas das famílias africanas, né? Afro-brasileiras, no contexto carioca urbano.
Incrível o trabalho dele, né, Ruth? Maravilhoso. E o gingado dele, então, aquele dança que eu vou aprender, vou pegar uma aula com ele e vou aprender essa Quero saber se a Giovana pegou o ritmo. Deve ter pego, né? Uma aula daquelas ali não tem como não pegar. Não tem como, né? Especialista. E é com essa reportagem, então, que a gente se despede de vocês. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 7ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.